Apocalipse, capítulo 12. Nós estávamos falando quando Satanás é expulso do céu, e aí a palavra de Deus diz que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E ele se deteve na frente de Israel aí, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E aí nós lemos Isaías, Daniel, mas vamos lá para Marcos 5:2. Marcos capítulo 5, verso 2. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa ação de Satanás, né, de gerar, e uma coisa muito importante, né, depois de Marcos 5:2, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possuído do espírito. Nós falamos esse aí. Vamos para Efésios 3:19, sabe? Esse aí a gente já falou dele, sabe? Efésios 3:19. Efésios 3:19. Olha só. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É aquele que é poderoso infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Efésios capítulo 3 vai falar, nós vimos desde o verso 10, ele vai falar aí que a potestade dos principados passaram a conhecer o plano de Deus através da igreja. Impedir Jesus de nascer era impedir a vinda do Salvador e impedir a noiva, né? A igreja tem um papel assim, parte, né? Então, nas 70 semanas de Daniel, essas 69 que nós estamos vivendo no intervalo entre 69 e a 70, que é esse momento da igreja, esse é o momento que não tinha, né? Então, assim, para o diabo, as 70 semanas estava ali, era fato. Então, por isso que você vai ver que ele vai tentar destruir Moisés, né, quando nasce, Jesus, quando nasce, ele vê a estrela, e a gente falou sobre isso aí, mas só voltando em Daniel capítulo 10, uma coisa muito importante, em Daniel capítulo 10, o verso, a gente falou, mas é importante, olha só, a, o verso 17, ó, verso 17, não, o 13, 13, verso 13, Daniel 10, 13, aí fica assim, mais fácil. Olha só uma coisa importante aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, o arcanjo Miguel, né? Então, o que que a gente tem que entender aqui, ó? Quando Deus promove o arcanjo Miguel, a gente já falou sobre isso aí, quando leu em Daniel, para um principado, é porque faltou o querubim. Nós temos o querubim que aparece lá em Gênesis 3, guardando o jardim do Éden, está no mesmo lugar físico, isso é fato, como se fosse outra dimensão, ou simplesmente uma cegueira espiritual, assim como Deus fez quando a, o povo de Dan tentou, né, violentar o levita, eles foram cegos. Quando Ló sai de Sodoma, né, os anjos cegaram ali também aqueles homens, e
ficaram e não encontraram a porta. Então, assim, essa cegueira espiritual nossa vem do pecado, lógico, e não nos é permitido encontrar o caminho do jardim, porque ali tem a árvore da vida, quem comer vai viver para sempre. Com o pecado, não seria o ideal. Por isso que Deus, pela misericórdia dele, falou sobre isso também. A morte é um presente de Deus. Não é que é um presente de Deus. A morte ainda se torna menos pior quando a gente encontra Jesus e vê que o juízo sobre, nome é de 100, sobre o homem é de 120 anos. Mais que isso, imagine uns, uns homens tomados pelo diabo aí, viver como Adão, mais de 900 anos, Matusalém, quase 1000 anos. Já pensou um desses caras aí, viver aí 1000 anos? As atrocidades que ia fazer na Terra? É misericórdia de Deus que a vida só tem 120 anos, porque pelo menos assim a gente já vai para o céu e para de ver esse mundo mal, cheio de pecado. Então, aqui a gente tem que entender que quando Satanás arrasta um terço das hostes celestiais, ele está levando arcanjos e principados, querubins, arcanjos e querubins. Leva anjos também, lógico, porque deve ter mais. Mas a grande hierarquia foi com Satanás. Por isso que o arcanjo Miguel ele foi promovido a um principado, porque ele seria uma potestade, vamos dizer assim, segundo Efésios capítulo 6. Mais uma vez que ele arrastou aí, vamos lá para 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Só para a gente ver esse grupo de pessoas que ele arrasta aí. 2 Pedro 1,4. Ó, pelas quais não têm sido dadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunido toda a vossa diligência, ou seja, nosso entendimento, associai com a vossa fé, com a fé, a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, aí ele continua, com a perseverança, o, o, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Ou seja, para vencer essa batalha, nós precisamos ser intencionais. Intencionais não com as armas do diabo, a gente já falou muito isso, com as armas espirituais, com a arma cristã, né? Essa batalha aí só pode ser vencida com o joelho. Não existe outra arma mais poderosa do que isso, né? Aí vamos para 1 João 3,8 ainda. 1 João 3,8. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Olha só. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, a saber, Jesus, para destruir as obras do diabo. Ora, as obras do diabo está lá em Gálatas capítulo 5, né? O verso 18, 19, e tem outras listas, Apocalipse também vai dizer isso, que né, toda a mentira, a luxúria, o adultério, pornografia, prostituição, pornografia, que não tem, mas é o que leva a mente a pecar aí, vícios, toda sorte de vícios, e assim por glutonaria, fofoca, inveja, ciúmes, contenda, né? Colossenses vai dizer isso aí também. Então, são várias listas das obras do diabo, que geram um esforço, né? Agir diferente é que nos mostra, até o texto, depois ele continua, se manifesta quem é de Deus, né? Agora, o dragão que aparece em frente aí, a mulher, vamos para Lucas 10, 18.
Então, a gente vê que a humanidade ela tem Lucas 10:18. Olha só. Mas Jesus vai dizer, né? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, no livro da vida. É assim, primeiro que a gente tem que entender que Jesus viu quando Satanás caiu, levou um terço dos anjos do céu com ele, mas Deus nos deu autoridade para pisar, seja principado, potestade, dominadores. Por isso que ele fala serpentes e escorpiões, né? Do hebraico aí, serpente, serafins, querubins, né? E escorpiões, as potestades, não importa. E sobre todo o poder do inimigo. E aí, novamente, o nosso inimigo não é carne nem sangue. Apesar de muitas vezes o diabo usa as pessoas para prejudicarem outras pessoas, são pessoas que precisam de Jesus.